Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, você que está me ouvindo, assistindo aqui essa segunda aula do nosso treinamento de finanças da Análise Total, que é a marca que eu registrei. Vamos lá, então. Gaste 100% antes de receber. Parece até incoerente. Poxa, como é que você me aconselha a fazer um negócio desse, Josafá? Você vai entender. Na verdade, nós estamos falando de você planejar com antecedência. Então, aqui está uma distribuição. Como você ainda não tem o dinheiro, você precisa usar percentuais, tá? Então, principalmente se você recebe comissões, se você trabalha como autônomo, você não tem um valor exato que você vai receber no final do mês, então você trabalha utilizando percentuais e você planeja com antecedência utilizar todo o dinheiro que você receber. Por isso, a expressão gaste 100% antes. Então, nós vamos agora falar um pouco a respeito de cada um desses aspectos. Nessa aula, nós não vamos falar sobre todos, mas aqui nós temos algumas sugestões de percentuais. Logicamente, isso aqui não é valor fixo, a sua realidade vai determinar os percentuais que você vai utilizar. No entanto, você precisa ter em mente cada um dos itens que você precisa dar atenção para que a sua vida e o seu planejamento financeiro sejam crescentes, né? Gerem patrimônio crescente, gere felicidade crescente, gere satisfação, aumente o seu estilo de vida de uma forma equilibrada, que nós vamos falar também no momento oportuno. Então, você precisa ter em mente o que você tem que dar atenção no seu planejamento financeiro. Mas você precisa decidir antes como gastar o seu dinheiro. Olha só isso aqui. Hoje eu vou mostrar para você que você pode estar enquadrado no mais elevado nível de riqueza. Olha só, socialmente falando, nós podemos enquadrar aí as pessoas ricas, né, conforme algumas coisas que são observáveis. Então, por exemplo, né, o estilo do carro da pessoa. Né? Então, se o cara anda num carrão, as pessoas percebem que essa pessoa tem um certo padrão de vida. Interessante que Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo, há várias décadas ele usa o mesmo carrinho. Se você procurar na internet, você vai ver que aquele cara é muito simples. Então, assim, só para mostrar para você uma certa discrepância. Mas, assim, as pessoas, se veem você com um carrão, elas vão achar que você tem um certo nível de riqueza. Segundo nível, se você tem um relógio muito caro. Então, nós vemos aí hoje em dia falar bastante do Rolex, né? Então, eu tenho um Esca que eu ganhei do meu pai, que eu guardo ele comigo até hoje. E parece que o Rolex, ele atualmente é o que antigamente era o relógio Esca. Então, é como se fosse uma joia que você anda no braço, né? Um Rolex hoje tem Rolex de mais de R$1 milhão. Então, segundo nível de riqueza. Terceiro nível de riqueza é a grife que você ou a sua família utiliza. Então, se você anda lá com um terno de R$100 mil, se você anda com uma carteira de R$50 mil, ou se você, mulher, ou a sua esposa anda com uma bolsa de R$100 mil, então é o terceiro nível de riqueza. Vão medir mais ou menos aí se você é uma pessoa abastada em termos financeiros nesse terceiro nível. Agora, olha só o nível mais alto de riqueza. E aqui nós vemos riqueza de verdade. É a filantropia. Então, o nível mais alto de riqueza, reconhecido socialmente, é a filantropia. Então,
No meio filantropo, você encontrará os milionários, os bilionários. Então, se você, desde agora que você não tem tantos recursos financeiros assim, se você separar uma parte para você fazer uma doação para alguma coisa, de forma consistente aí todos os meses ou em certos períodos do ano, você está enquadrado no maior nível de riqueza conhecido, que é a filantropia. Olha que legal. Então, doar é conectar-se com o nível mais alto da riqueza desde agora, mesmo você tendo poucos recursos financeiros. E aí, você tem separado todos os meses um valor para você fazer doações, para você proporcionar aí que o mundo seja um lugar melhor para alguém? Então, distribuição de 100% para todas as saídas, né? Doações 10%, que é o sugerido. Você vai utilizar aí, se você tiver muitos recursos, você pode aumentar esse percentual. Agora nós vamos falar um pouquinho do pagar-se primeiro. O que é o pagar-se primeiro? Esse pagar-se primeiro, nós temos alguns pontos de vista diferentes. Por exemplo, eu já ouvi financistas falando de você pegar esse valor e fazer o pagamento de um boleto pessoal para o seu eu do futuro. Então, é um ponto de vista. Eu já ouvi um outro especialista da atualidade, que inclusive eu admiro muito, falar a respeito desse pagar-se primeiro como um valor que você separa, ou do seu prolabore, ou do seu salário, para você guardar com você ou na sua casa, em espécie, para você se relacionar com o dinheiro. Então, para você desenvolver afinidade com o dinheiro. Esse objetivo, ele já é um objetivo um tanto interessante, porque ele vai fortalecer as suas crenças financeiras, então, de capacidade de merecimento, de identidade como alguém próspero. Então, isso é ensinado pelo Dr. Paulo Vieira. Então, admiro demais o Dr. Paulo Vieira, o pessoal da Febracis, um abraço para o pessoal aí. E tem um outro ponto de vista, que é você pegar esse valor e você utilizá-lo para suas coisas, para você ser feliz agora. Então, você utilizaria esse percentual pagar-se primeiro para você, de repente, sustentar um hobby, sair com a família numa data durante o mês. Então, fazer alguma coisa para você que te traga felicidade agora. E é o que nós vemos aqui no próximo slide. Aqui eu tenho 2 amigos, eu usei aqui essa expressão aqui, eu coloquei entre parênteses, porque é uma expressão deles. Então, aqui, opa, voltei aqui. Cadê? Passou. Então, seria lá, vamos supor, a minha amiga Lucy tirar ali a parte do percentual do salário dela para as coisas da Lucy, né? O Rodrigo tirar a parte do percentual ali do salário dele para as coisas do Rodrigo. Então, aqui entra o cafezinho, né? Aquela recompensa que você vai se fazer para recarregar a bateria. Então, tem gente que gosta aí de entrar na caixinha do nada, como diz aí o pastor Luiz Cláudio, né? É Luiz Cláudio? Acho que é. Então, não, perdão. É pastor Cláudio Duarte. Agora aqui, me desculpa aí, pastor. Tem gente que gosta de recarregar a bateria entrando na caixinha do nada. Tem gente que gosta de recarregar a bateria no happy hour final de tarde, saindo com a família em algum lugar que tenha muita gente, então, indo para pescar. Então, essa recompensa, ela também se enquadra aí no pagar-se primeiro, que é ser feliz agora. No entanto, você vai decidir como você vai fazer. Agora, é muito importante você separar uma parte para você utilizar todos os meses, né? Pagar-se primeiro. E como que acontece isso, né? Vai ser tão legal que você vai querer mais disso.
O pagar-se primeiro, ele aumenta a sua capacidade. Então, quando você recarrega as suas energias, você se sente e se torna mais produtivo, você aumenta a sua autoestima e você aumenta, como eu já mencionei ali, as suas crenças de merecimento. Então, escolha, decida primeiro separar uma parte para você e escolha como isso será melhor utilizado para que você seja feliz exatamente agora. E, logicamente, então você tem que tirar um percentual maior. E aqui entram as despesas essenciais, aquelas que são imprescindíveis para a manutenção da nossa vida. Então, as despesas para a manutenção da nossa habitação, da nossa segurança, educação, alimentação, são as despesas essenciais. Também as despesas eventuais, que são aquelas que acontecem de forma imprevista, como, por exemplo, uma manutenção de um veículo, ou, de repente, a manutenção num hospital por uma doença não prevista, ou alguma coisa não prevista nesse sentido em termos de saúde, são exemplos. Assim como também as despesas com o estilo de vida. Nós vamos falar um pouco mais a respeito do estilo de vida um pouco adiante. E aqui, então, embaixo, nós temos uma linha que fala que, e agora talvez você se choque, e eu vou te convidar para participar desse 1% aqui. Esse 1% corresponde à quantidade de pessoas aqui no nosso país, aproximadamente, que fazem o seu planejamento financeiro. Então, conseguem aí organizar o seu orçamento, conseguem aí fazer a sua programação e tem disciplina para, uma vez por mês pelo menos, tá dando atenção ao seu planejamento financeiro e providenciando aí o planejamento para o próximo mês. E eu aproveito para fazer um comentário que é importante. Você não tem que ficar bitolado nesse negócio 100% do tempo. Você só precisa investir de 1 a 2 horas no seu mês para que você tenha essa eficiência. Então, às vezes você desenvolveu aí na sua mente, com base nos seus relacionamentos quando você era criança, vendo aí talvez o seu pai, a sua mãe, passando as dificuldades que passavam, e sempre escassos em questão de dinheiro, você aprendeu que controlar finanças é complicado, você aprendeu que isso é coisa chata, você aprendeu que dinheiro não cresce em árvore. Então, coisas desse tipo. Frases como tempo é dinheiro. Então, isso aí gerou uma programação na sua mente que te afastou do planejamento financeiro. Então, agora, estou querendo que você entenda, não é complicado. Você não precisa viver bitolado nesse negócio. Você pode utilizar um pouco do seu tempo que vai fazer você ganhar muito mais tempo depois. Então, com 1 ou 2 horas por mês que você invista no seu planejamento, na sua organização financeira, em entender como fazer, você terá um ganho de produtividade e de efetividade nas suas finanças que você nunca imaginou. Então, invista esse pouco tempo em aprender sobre o seu planejamento financeiro, em colocar em prática o seu planejamento financeiro. E então, a partir do momento que você começa a organizar o seu planejamento financeiro, você precisa já começar aí a sua reserva de liquidez imediata. E apesar de esse valor ser um valor que vai estar numa conta, na sua cabeça, enfia isso na sua cabeça agora. Desculpa o tom que eu estou falando com você, mas é para te chocar mesmo. Enfia isso na sua cabeça. Você precisa tratar a reserva como se fosse uma despesa. Quando você tira o dinheiro para pagar uma despesa, tchau, aquele dinheiro já foi, ele não vai voltar para o seu bolso. Você precisa agora colocar na sua cabeça isso. Quando você separa um valor para uma reserva no seu orçamento,
você tem que tratar ele como se fosse uma despesa. Esse dinheiro ele vai para aquela reserva e ele não vai ser mexido. Ele só será mexido se acontecer o motivo pelo qual a reserva está sendo montada. Então, primeiro, né, o que é liquidez imediata? Uma reserva de liquidez imediata, algumas pessoas chamam de reserva de emergência. Eu, seguindo aí ao ponto de vista do Paulo Vieira, nesse caso, uma reserva de emergência vai colocar o foco na emergência na sua mente. Então, nós não queremos que fique emergência na sua mente. Nós queremos que fique o que ela é, uma reserva para você sacar exatamente no momento que você precisa dela. Se você coloca um termo de reserva de liquidez imediata, você está dizendo exatamente o que ela é. É uma reserva que você consegue sacar imediatamente caso você precise. Mas o foco desse slide é: trate essa reserva como se fosse uma despesa. Separe esse valor do seu orçamento como se fosse uma despesa. Por isso lá eu coloquei no início, gastar tudo antes. Então isso aqui você está gastando numa reserva. Você não vai usar esse valor de jeito nenhum. Então, como que você vai fazer? Josafá, você me falou que assim que eu começar o meu planejamento, eu já devo começar aí fazendo uma reserva. Exatamente. Aí você me pergunta, mas eu estou endividado, e aí, como é que eu faço? Você vai montar uma reserva, primeiro. Então, você vai separar um valor para você montar uma reserva. Agora, o valor que você vai juntar primeiro será em torno de R$1.000 a R$2.000. Uma pequena reserva. Essa aqui ainda não é a sua reserva completa, mas isso aqui será uma pequena reserva, como se fosse um amortecedor para uma situação inevitável que venha acontecer. Então, a partir do momento que você formar essa pequena reserva, e olha só, quando você tiver esse dinheiro lá ou na sua conta poupança, que é o que menos paga no nosso sistema financeiro aqui no Brasil, ou num Tesouro Selic, ou num bom CDB, ou num fundo de investimento de liquidez imediata que pague uma boa remuneração, onde esse valor estiver, você será tentado a gastá-lo. A sua programação mental, até agora, talvez ela esteja programada para não fazer dinheiro sobrar. A vida inteira você viveu assim, então você será tentado a gastar esse dinheiro. Você não vai gastar esse dinheiro, você precisa focar em aprender que esse dinheiro ele é um amortecedor, ele é um colchão, ele não pode ser gastado em quase hipótese nenhuma. Só se acontecer algo que seja inevitável, que você não tenha de onde tirar, tá? De jeito nenhum, aí você vai usar ali a sua reserva, o seu colchão. Mas você vai criar argumentos na sua cabeça para gastar esse dinheiro. Então, lembra-se das perguntas na aula anterior? Já até me deu um branco agora nas perguntas, mas são perguntas, vamos ver aqui, eu coloquei uma planilhinha aqui. Isso aqui faz parte do trabalho que nós fazemos aqui na nossa consultoria. Cadê gastos, estilo de vida? Aqui, ó, olha só, eu quero, eu posso, eu preciso, e eu preciso agora. Então, se você quer, beleza, você pode, eu posso, eu preciso disso, preciso, mas tem que ser agora. Vermelho, então você não vai fazer isso. Tá, então vamos ver aqui, vamos zerar, vamos apagar isso aqui, fazer uma brincadeira aqui. Então eu quero, aí a sua mente vai dizer sim, eu quero. Aí o seu orçamento diz lá, eu posso. Você pergunta para o seu orçamento, eu posso. Aí o seu orçamento diz não. Então beleza, então não vai comprar. Ah não, eu quero. Eu posso, não vou passar necessidade se eu adquirir isso,
Mas eu preciso? Eu realmente preciso? Não. Então, meu chapa, não compra. E é assim que você vai fazer. Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação. Então, você vai ter uma vontade tremenda de gastar o dinheiro. Isso é uma realidade. Até você conseguir aí equilibrar as suas emoções, as suas crenças, você vai ter uma vontade danada de gastar o dinheiro. Você não deve fazer isso. E olha só essa frase aqui, ó. Sem uma reserva, você não tem direito nem ao lazer. Isso aqui também é uma frase doída, mas é verdade. Então, verdades às vezes doem. E às vezes é difícil a gente assimilar isso. Às vezes vai ser difícil o seu cônjuge assimilar isso. Ou talvez aí a pessoa com quem você vive. Ou talvez aí os seus amigos não vão te entender. Mas essa é a realidade. Se você não tiver a sua reserva, você não tem direito nem ao lazer, tá? E às vezes você vai acabar fazendo isso aqui contra a vontade para satisfazer outras pessoas. Como que você vai fazer? Então, aí na sua vida, a decisão é sua, né? Então, as consequências, elas vêm de um jeito ou de outro, tá? Então, essa é a realidade. Então, trate a sua receita, como a sua reserva de liquidez imediata, como se fosse uma despesa. E agora nós vamos entrar numa parte que eu acredito que é bastante interessante. Vamos fazer alguns comentários aqui a respeito de quitação de dívidas. Aqui nós temos também uma pesquisa que aqui no Brasil ela é realizada pelo Serasa algumas vezes durante o ano. Eu não coloquei o nome dela aqui, mas a pesquisa é o mapa da inadimplência. Os últimos dados, nós estamos agora em final de abril de 2024, os últimos dados que nós temos são de fevereiro desse ano. E lá, no mapa da inadimplência, nós vemos que, esse dado aqui está desatualizado, tá? Nós vemos que nós temos 72,04, se eu não me engano, milhões de inadimplentes no Brasil. O mapa da inadimplência, ele considera como dívida aquele valor que foi compromissado o pagamento, chegou a data de honrar esse compromisso, no entanto, não foi quitado. Então, é um conceito de dívida. No entanto, esse conceito ele se torna um pouco mais complicado de você administrar no seu dia a dia. Aqui, nós vamos adotar um conceito diferente, que é você considerar tudo que for parcelado como dívida. Então, se você fez uma compra para pagar em 18 prestações, 24 prestações, você vai considerar como dívida. Inclusive ali o que estiver no seu cartão de crédito, tá? E eu aproveito mais uma vez para mostrar aqui a nossa ferramentinha. Dívidas. Então, vamos supor lá que você, no seu cartão de crédito, você tem lá um valor X, vamos colocar R$ 125, que seja recorrente por 18 meses. Tá? Você vai informar exatamente dessa forma aqui na nossa ferramenta. E lá no orçamento global, que faz a recepção dos valores de todas as planilhas, você vai encontrar, então, esse valor distribuído pela quantidade de vezes que você marcou na recorrência, ok? E o legal é que isso vai fazer com que você veja o seu fluxo de caixa. Olha só, aqui nós temos, não é esse o foco aqui, como aqui a nossa planilha está zerada praticamente, ó, nós temos aqui um saldo de caixa de R$10 e não temos nenhuma receita cadastrada, então nós vemos tudo em vermelho aqui, ó, tá? Vamos supor, já que eu tô aqui, vou mostrar para vocês também. Então, vamos lá, vamos lançar uma receita recorrente, só para a gente
só para a gente... Não vamos lançar receita não, vamos colocar aqui um saldo de R$700, não tem receita nenhuma, só o saldo de R$700. E vamos lá no nosso, passei da conta aqui, nosso orçamento consolidado, olha só, aqui em cima nessa linha saldo, você terá dinheiro suficiente para pagar as suas despesas cadastradas até agosto. Em setembro você já vai entrar num déficit de caixa. Tá? Olha só que legal, né? Então a planilha para a gente estar fazendo o nosso controle aí do fluxo do dinheiro. Vamos voltar aqui à nossa apresentação para não fugir do tema. Então, aqui nós vamos considerar como dívida tudo aquilo que estiver parcelado, tá? Inclusive o cartão de crédito. Você vai lançar lá no seu controle a quantidade de parcelas e esse valor ele vai afetar aí o seu fluxo de caixa durante a quantidade de parcela, durante os meses que essas parcelas estarão sendo pagas. Você precisa conhecer o quanto você tem de dívidas. E aqui, lembra que eu falei a respeito de aumentar o estilo de vida de uma forma sustentável? Não foi esse o termo que eu usei, mas esse também é um termo. Quando você recebe uma promoção, por exemplo, você é tentado a comprar um carro melhor, a comprar roupas melhores, a talvez fazer uma reforma na sua casa. Aí você vai e faz um empréstimo para fazer uma ampliação na sua casa, porque agora você ganha mais. Você precisa tomar muito cuidado com o estilo de vida. Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. O Robert Kiyosaki, ele ensina que ricos compram ativos, pobres compram passivos. Esse conceito que ele usa no livro, ele é um pouco diferente do conceito da contabilidade. Mas em finanças, esse conceito ele quer dizer o seguinte: ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então vamos supor, você recebeu uma promoção, aí você pensou assim, não, agora eu vou comprar um pouco de cotas de fundos imobiliários. E o que vai acontecer? Todos os meses aquelas cotas colocarão dinheiro na sua conta. Tá? Se você pensa assim, eu vou agora financiar um carro novo, aí você teoricamente comprou um ativo, segundo a visão da contabilidade, um carro seria um ativo imobilizado. No entanto, esse carro ele vai ter um imposto mais caro, você vai gastar talvez aí mais combustível, você vai gastar mais com a manutenção, então você vai ter um ativo que supostamente não, que vai tirar mais dinheiro do seu bolso. Tá? Então você financiou uma ampliação na sua casa. Então agora você criou lá uma área com uma churrasqueira, uma área gourmet. O que você vai querer fazer? Churrasquinho todo fim de semana, né? Chamar os amigos, então se confraternizar e você vai pagar mais IPTU, porque agora o imóvel está mais valioso. Né? Então você, juntamente com essa ampliação no seu ativo, você vai aumentar o seu nível de despesas. Então, sempre que a sua receita aumenta, o seu estilo de vida ele deve aumentar, porém sempre num nível menor. Então, vai aumentando a receita, você vai aumentando o estilo de vida, aumenta a receita, aumenta o estilo de vida, você passará a viver de uma forma melhor e de forma crescente. No entanto, o seu patrimônio também aumentará, proporcionando a você uma vida mais rica e sustentável. Você não vai aparentar ser mais rico, você ganha mais no seu holerite, no entanto, e aparenta ser mais rico. No entanto, pode ser que a sua conta bancária diga que você está mais pobre financeiramente. Percebe? Então, tome cuidado com o estilo de vida. Saiba exatamente quanto você deve, controle, quite as suas despesas.
planeje os seus investimentos, as suas saídas, sempre observando o crescimento do seu patrimônio. Então, a manutenção da sua reserva, a posição dos seus investimentos, da sua carteira de investimentos e cuidado com o estilo de vida. Estilo de vida é o vilão de todo planejamento financeiro, tá? Então, toma cuidado. E aqui nós já mencionamos, então, lá na nossa planilhinha, antes de comprar, responda: eu quero, eu posso, eu preciso, tem que ser agora? Então, se as respostas forem todas sim, então você pode efetuar aí a aquisição ou pagamento, tá? No entanto, se alguma das respostas for não, como eu mostrei para vocês lá na nossa ferramenta, então você nem reflita mais nada. Se alguma delas foi não, então já cancela, já tira isso da sua programação. Na hora de você quitar as dívidas, aqui nós temos também algumas dicas muito importantes. Você pode, na verdade, adotar alguns critérios. Aqui nós vamos sugerir esse. Enumere as suas dívidas, passo 1, tá? Enumere todas as suas dívidas na ordem da menor para maior e pague as dívidas de valor menor. O que acontece? Todas as vezes que você dá um cheque em alguma coisa, não um cheque, não estou falando aqui de cheque daqueles antigos que você preenchia e utilizava como uma forma de pagamento. Aqui nós estamos falando de você ticar aí alguma coisa que você realizou, que você efetuou, que você concretizou. Isso gera na sua mente a produção de dopamina. Você gosta de dopamina, que eu sei, eu também adoro. Só que muitas vezes a gente gosta de dopamina vendo pornografia, a gente gosta de dopamina cheirando aí alguma coisa forte que não deveria, entendeu? Então isso produz aí uma dopamina fabricada de maneira inapropriada e vai te deixar doente de diversas formas e será prejudicial para você. Mas todas as vezes que você checa, que você concretiza alguma tarefa no seu dia a dia, isso produz na sua mente realização e produz dopamina. Então, você quitar aí as menores despesas, além de produzir dopamina, vai fazer com que aquele valor fique liberado no seu orçamento para você quitar as maiores. Então, quanto mais dívidas menores você quitar, mais você terá disponível para quitar as maiores. É uma estratégia. Uma outra forma é você quitar aquelas que têm juros maiores primeiro. Por quê? Porque elas corroem mais a sua remuneração. Então, o segundo critério, de repente, seria você colocar adiante aí a segunda forma, não o segundo critério, a segunda forma seria você colocar adiante aquelas que têm juros maiores. Quando eu digo juros maiores, eu estou falando de taxa, porque vamos supor que você tem lá um financiamento de R$500 mil que você comprou uma casa. Então, logicamente, o que você paga de juros em questão de valor nesse financiamento será, em questão de preço, de cifra, será um valor maior. No entanto, a taxa normalmente é uma taxa muito pequena. Então, não compensa você tentar amortizar um financiamento como esse. Quando eu digo você pagar da menor para maior, eu estou falando de totais de dívidas, tá? Então, pegue ali as dívidas que têm um total menor e coloque primeiro, porque essas será mais fácil de você quitar, ok? Vou aproveitar o momento para falar de um livrinho que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Lá, naquele livrinho, o autor sugere nós utilizarmos um percentual de 20% do nosso orçamento para a quitação de dívidas. Até que, isso sem fazer novas dívidas, até que você não tenha mais dívidas. Se você acostumar a utilizar 20%
do seu orçamento para quitação de dívidas, você vai estar se disciplinando a utilizar 20% com uma finalidade diferente. E quando você termina de quitar as dívidas, então você está pronto, psicologicamente inclusive, para começar ou melhor, para terminar de formar a sua reserva e começar a investir. Normalmente nós somos tentados aí a utilizar os nossos recursos, financiando aí aquele carro melhor, né? Fazendo com que a nossa casa fique mais bonita. Muitas vezes para mostrar para outras pessoas uma coisa que você não é. Para mostrar para as outras pessoas que você tem algo que ainda não é seu. Porque se está financiado, está em garantia para banco. Então, cuidado para você não se iludir com a vida perfeita, né? Supostamente perfeita das pessoas que aparentam ter muitos bens, aparentam ter muito dinheiro. Então, cuidado, né, com a aparente vida perfeita. Tá? Você não é igual a todo mundo. Tá? As pessoas, a maioria das pessoas, você lembra do 1% que tem aí a sua organização, o seu planejamento financeiro? Pois é, 99% é o todo mundo que eu estou falando aqui. Você não precisa ser igual a todo mundo. Tá? Você pode ser diferenciado, você pode fazer parte aí desse 1% se você quiser. Então aqui já falei disso aqui, então é hora do choque, né? Então se você for igual, se você quer ser igual a 99% da população, o resultado será o resultado igual 99% da população tem. Agora, olha só, vocês lembram lá quando nós falamos de doações? Eu vou falar não assuma isso como proselitismo, como um chamado para que você seja religioso, mas a Bíblia ela tem um verso que diz assim, Deus é amor. E algumas traduções da Bíblia usam para a palavra amor a expressão caridade. E nós conhecemos caridade como doação. E nós vimos que a filantropia é o nível mais alto de riqueza. Então, não coloquei aqui esse gráfico não, mas você cria o gráfico aí na sua mente. Se filantropia é o nível mais alto de riqueza, a caridade é o nível mais alto de riqueza. O amor é o nível mais alto de riqueza. E isso produz abundância e riqueza. Doação produz abundância, revela riqueza. As dívidas, elas produzem exatamente o oposto. Elas geram escassez, você não vai ter o bastante para você efetuar doações, efetuar a filantropia, amar as pessoas de uma forma diferente com os bens que você produz. E aqui eu quero compartilhar com você algo que provavelmente você não vai achar em livro nenhum. Doação produz abundância. E nós não estamos falando só da questão financeira, material. Se você se doar nos seus relacionamentos, com o seu cônjuge, com seus filhos, essa doação produzirá abundância nos seus relacionamentos. Se você se doar na sua profissão com amor, com entrega, essa doação produzirá abundância, produzirá riqueza. Se você se doar para o seu corpo e cuidar da sua saúde, isso produzirá abundância, produzirá riqueza. Então, esse conceito, ele permeia a nossa vida em todas as áreas. Se em alguma área nós nos tornarmos omissos e escassos, isso vai produzir pobreza, escassez e miséria na respectiva área que nós não dermos atenção. A questão é, qual você escolhe ser? Você escolhe ser abundante ou você escolhe ser escasso? É uma paulada que um dia eu recebi bem no nariz aqui. Então, talvez você agora esteja recebendo ela também. Qual você escolhe ser? É uma decisão pessoal, tá?
não tem como eu fazer por você. Mas se você quer ser alguém abundante, se você quer ser alguém rico no futuro, de repente você que está me ouvindo aí, você é um jovem de 14, aí, 16 anos, você está no tempo correto, cara, para fazer isso. Se você aprender a ser abundante na sua juventude, você não precisará se esforçar tanto em ser rico. Você poderá, com poucos esforços ao longo da sua vida, quando você estiver aí na minha idade, você já vai ser muito mais rico do que muitas outras pessoas, né? Eu aprendi isso faz pouco tempo, então eu estou começando agora aos meus 40 e poucos anos. Se você aprende isso na sua juventude, o potencial que você pode desenvolver e a obra que você pode desenvolver nessa terra é infinito. Então, o céu é o limite. E nós então paramos por aqui. Falei demais já. Na próxima aula nós vamos continuar falando a respeito de reserva e investimentos. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você curta aí o nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Desculpa se eu falei palavras aí talvez muito fortes nessa aula, mas assim, nós precisamos receber esse choque muitas vezes para que o resultado aconteça na nossa mente. Então, a sua mente ela só será transformada se você sofrer um forte impacto emocional. Então, se você sentiu raiva aí pelo que eu falei, tá certo, eu queria que você sentisse mesmo. Se você sentiu aí, talvez aí tristeza, né, porque você viveu aí a vida inteira de uma forma complicada, então essa tristeza pode fazer você mudar de vida. Essa raiva pode fazer você mudar de vida. Então curte aí, transmite aí para os seus amigos, transmite aí para todas as pessoas que você conhece. Espero ter trazido aí muito valor ao expressar as palavras para você. E eu espero firmemente ver você fazendo parte do 1% das pessoas prósperas, das pessoas que têm uma mentalidade rica e que fazem o nosso país aí prosperar e crescer, que fazem o nosso mundo prosperar e crescer. Vejo você na próxima aula.